Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, uma grande satisfação estar com vocês, né? Aqui é Adalberto Vitor e estamos hoje na nossa quarta aula, nesse momento iniciando a nossa quarta aula, com o tema dentro da perícia tributária, onde hoje nós vamos falar sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e vamos fazer aqui uma abordagem dentro do melhor nível prático possível, para que nós possamos entender ainda mais desse assunto e executar esses procedimentos periciais, dando assistência aí a todos aqueles que nos procuram. E aquelas confirmações, né, antes de registrar aqui a presença de todos vocês individualmente, de quem já está nesse momento nos acompanhando desde esse início aqui do bate-papo, né? Confirmem para mim, muito boa tarde a todos, confirmem se estão me vendo bem, se estão me ouvindo aí de forma bacana, para que a gente consiga dar sequência por aqui. Tranquilo? E aí os nossos agradecimentos aqui à doutora Marinês, que já está conosco, assim como de praxe, né, o professor disse que ele tem feito, e assim nós vamos continuar aqui esse ritual para prestigiar quem está nos aguardando aqui para a apresentação desse conteúdo, o doutor Aline, o doutor Diego aqui, grande foguete da nossa contabilidade, da nossa área contábil, em especial da comunidade de perícia bancária, esquentando aqui a tarde, realmente, né, doutor Diego, através aí de muito conteúdo. Ele fala diretamente de Salvador, Bahia, doutor Lucas, muito bom, doutora Karine, doutor David, doutora Cristina, doutora Elisa, muito bom. Então, vamos que vamos iniciar aqui o nosso papo, né? O tempo de vocês ele é extremamente precioso e vamos utilizar, então, dentro do mais perfeito aí, nível de objetividade que vocês merecem, beleza? Então, aí a situação é a seguinte, né? Eu já vou compartilhando aqui com vocês a nossa telinha. Perfeito? Vou compartilhando aqui com vocês a nossa telinha, onde eu vou precisar realmente fazer aqui um overview, né? Uma visão geral sobre esse tema que nós estamos apresentando, isso que será o nosso grande propósito de discussão hoje, aqui na comunidade de perícia tributária. Essa nossa aula gratuita que vai ficar disponível aí para vocês no YouTube. E aproveito, né, para todos vocês que nos assistem, que o material que está sendo apresentado aqui, bem como a planilha prática, que nós vamos comentar esse processo de exclusão, todo esse material vai estar disponibilizado para vocês na descrição do vídeo, tão logo nós concluirmos esse nosso bate-papo, tá bom? Então, acompanhe por aqui, não saia, convide os amigos e vamos dar sequência à nossa abordagem. Como vocês devem ter ouvido falar, em algum tempo atrás, na verdade, essa discussão ela se movimenta já há alguns anos, nós estamos com uma grande oportunidade na seara tributária, que é de reabastecer o caixa das empresas que nós assistimos, digamos assim, em função da possibilidade de um ganho, de um benefício, de uma recuperação de crédito tributário na forma aí de um recálculo, excluindo um determinado tributo da base de cálculo de um outro, ou de outros, né? Que é justamente a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí, como é que tem acontecido isso? Como é o conceito histórico desse elemento? Né? Apesar da letra ela está um pouco pequenininha, mas eu vou aqui rapidamente comentar esses tópicos, onde depois de 20 anos de discussão sobre o tema, em 2017, né, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para fim de incidência, de pagamento da contribuição para o PIS e para a COFINS. Como é que acontecia antes, né? Como é que vinha acontecendo? Você, prestador aí de serviço de transporte interestadual,
você que realiza operações de venda, inclusive já estabeleço um certo parêntese, né? Porque a tese relacionada à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ela originou, entenda, ela originou várias teses filhotes, como é o caso da exclusão da contribuição patronal previdenciária sobre a receita bruta da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a exclusão do PIS e da COFINS da sua própria base de cálculo. Só que esses serão temas que iremos abordar em outras oportunidades, porque, a bem da verdade, né, entendendo este primeiro, nós teremos aí a convicção de que tudo iniciou através dessa discussão que está aí, dessa que nós estamos apresentando hoje, né, que é a exclusão do próprio tributo, do imposto de ICMS, da base de cálculo dessas contribuições. E aí essa discussão ela se arrastou por todo esse tempo, por quase 20 anos, certo? Até mais do que isso, nós fomos observar até agora em função dos pedidos de vista, em função de todos esses procedimentos que a própria Corte ela tem realizado. E o julgamento do recurso extraordinário, este número 574.706, que teve início no dia 9 de março, alcançado pela sistemática de repercussão geral, no qual se discutia a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, ele foi encerrado com 6 votos a favor do contribuinte e 4 a favor do fisco, ou seja, o fisco perdeu. E acontece que, após essa decisão, a própria PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela apresentou um embargo de declaração, que é um ato processual, onde nessa propositura, a PGFN solicitou esclarecimentos ao STF, onde um desses esclarecimentos era referente à modulação dos efeitos. O que é essa modulação dos efeitos? Para quem está nos acompanhando aí, desde as quartas-feiras anteriores, né, nas 3 últimas aulas que nós realizamos, deve ter concluído que a modulação dos efeitos, em aspectos práticos, é o ato do indivíduo ganhar e não levar, ou ganhar e levar só parte do que ganhou. E esse pedido de modulação dos efeitos com o propósito aí de amenizar, né, pelo menos do ponto de vista da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, essa solicitação de modulação ela tem como propósito fazer com que a perca de arrecadação ou a retirada de recursos dos próprios cofres públicos na forma aí, de restituições, ressarcimentos, isso aconteça dentro de um determinado limite ou a partir de uma determinada data ou dentro de um determinado período. Isso aí são alguns dos elementos vinculados a essa modulação dos efeitos. Onde, no momento, né, nós aguardamos o pronunciamento do STF e nós levantamos esse tema aqui hoje justamente porque a data de julgamento ela foi restabelecida, o tema vinculado ao recurso, né, em sede de repercussão geral, esse de número 240.785 e o 574.706, mais precisamente, o recurso extraordinário 574.706, ele foi incluído na pauta para julgamento no dia 24 de abril, se não me engano, ou seja, no mês que vem, nós teremos aí, então, né, em tese, nós teremos o final dessa novela, certo? Relacionada a esses tributos. E aí já podem surgir algumas perguntas do tipo, e aí, né, eu apertei aí, professor, como capricho dos alunos, e aí, como é que eu vou fazer, então, com a minha empresa, a partir do momento em que acontecer esse julgado, e sendo esse julgado favorável ao contribuinte? Compreenda que os efeitos, inclusive, dessa vitória que já aconteceu de maneira parcial em favor dos contribuintes, essa vitória ela não é erga omnes, ou seja, ela não impacta todo mundo, entende? Ela tem efeito interparte, ou seja, só vai poder se beneficiar dessa medida da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS dentro
desse cenário que nós estamos observando hoje, com um vínculo em um processo judicial que está estabelecido, aguardando o julgamento aí na Suprema Corte, só vai poder se beneficiar, enquanto não finda a discussão, só vai poder fazer uso desse benefício quem entrou com um processo judicial. Entende? Considerando, então, que já existem vários trânsitos em julgado, várias decisões já favoráveis ao contribuinte com o trânsito em julgado, como tenho dito, e aí esses contribuintes que entraram nesse processo já estão se beneficiando dessa medida, dessa situação que a gente tem discutido aqui. Perfeito, pessoal? E aí, no momento, como disse para vocês, encerrando esse último tópico, aguarde-se o pronunciamento do STF em relação aos embargos, a fim de se determinar a modulação dos efeitos da decisão, podendo ela retroagir desde a origem da norma, ou ser aplicável apenas a partir do trânsito em julgado da decisão. Tudo bem? E aqui nós temos a continuação desse próprio histórico, onde a decisão desse recurso extraordinário, número 574.706, ele foi acerca da definição se o ICMS está incluído nos conceitos de receita ou faturamento, delimitado na legislação das contribuições do PIS e da COFINS. Um outro lance aqui para que vocês se familiarizem ainda mais com esse tema. E aproveitando, até para a gente promover uma certa interação aqui com todos vocês, que sejam bem-vindos aqueles que chegaram agora aqui nessa nossa conversa. Se você milita na área tributária, coloca aqui no comentário, se você realiza algum trabalho, se você é contador, se você atua de forma mais próxima com esses tributos que nós estamos discutindo aqui ou não. É importante que vocês façam esse registro para que a gente consiga aqui até estabelecer uma linha de abordagem que possa te ajudar a entender melhor aquilo que a gente está apresentando e a aplicar isso que outrora você vai entender melhor. Então, comenta para a gente aí, isso é importante demais. Convido o pessoal aí que tem interesse nessa temática para chegar aqui nesse nosso bate-papo, aqui nesse nosso canal do IBK, porque nós vamos apresentar muita coisa que eu acredito que é bacana e que vai te ajudar sim. Perfeito? Então, pessoal, por fim, decidiu-se que o ICMS não está incluído nos conceitos de receita e faturamento para fim de incidência do PIS e da COFINS. E nós temos os principais argumentos considerados na decisão. São trechos, inclusive, retirados aí do voto da ministra Carmen Lúcia. Muito bom, né? Está aqui a doutora Karine dizendo que presta esse serviço, olha só, como analista fiscal, então está caminhando, abraçadinha, de mãos dadas, ombro a ombro, com esse tema que a gente está discutindo aqui, me acredito. É isso, doutor Karine? Está aqui, inclusive, o doutor Paulo Lopes dizendo que está iniciando agora, que bacana, né? Então, muita gente aí antenada nesse nosso assunto. E, por fim, decidiu-se que esse ICMS não estava incluído nesse conceito de receita. O que é que vocês precisam saber disso? Porque a gente precisa fazer essa ressalva. Meus amigos, o PIS e a COFINS são tributos, certo? Que eles incidem sobre o faturamento ou a receita global da empresa. Entende? A hipótese de incidência dessas contribuições, PIS e a COFINS, estão diretamente ligados à receita total, no caso do regime não cumulativo, que é oriundo da Lei 10.637 de 2002, da Lei 10.833 de 2003, onde nós temos aí esse cenário, onde, para as empresas sujeitas ao regime não cumulativo, nós temos o total das receitas, onde existirão algumas aplicabilidades mais detalhadas em função do tipo de receita que nós estamos tratando no regime não cumulativo. E nós temos o PIS e COFINS no regime cumulativo, cuja incidência ela ocorre pelo faturamento, ou seja, todas aquelas receitas diretamente ligadas ao aspecto operacional da empresa, da entidade, por assim dizer, certo? Onde existem diferenças de alíquotas, no regime cumulativo eu tenho 0,65
e 3% do PIS para COFINS, respectivamente. No regime não cumulativo tem 1,65, 7,6 para ir para o PIS para COFINS de forma dentro do mesmo contexto. Né? E, nesse entendimento, o próprio STF ele decidiu que o que a empresa, ela na condição, muito entre aspas, de fiel depositário, ela recebe na forma do ICMS, ela recebe do pagador, do indivíduo que recebe a mercadoria, que toma o serviço, seja esse serviço sujeito à tributação do ICMS, serviço de transporte, serviço de comunicação, enfim. Então, esse valor que ele é recebido dentro do conjunto da receita e ele é repassado para o fisco estadual, o fato de ele transitar, né, pelas contas aí, contábil de receita, dentro desse contexto, não faz com que esse recebimento ele seja incluído no contexto ou no conceito de receita bruta, e por essa razão ele não figura como sendo não deve ser incluído na base de cálculo, na incidência das contribuições para o PIS e para a COFINS. E aqui nós temos, né, as informações, na verdade, as afirmações do próprio voto, que também são importantes para nós construirmos essa nossa linha de raciocínio. Onde eu tenho a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, leva ao inaceitável entendimento de que os sujeitos passivos desses tributos faturam ICMS. A toda evidência, eles não fazem isso. Enquanto o ICMS circula por suas contabilidades, como eu disse para vocês agora há pouco, eles apenas obtêm ingressos de caixa que não lhe pertencem. São ingressos de caixa que não lhes pertencem. Eu recebo o valor do ICMS, mas ele tem um propósito de ser repassado para o fisco. Perfeito? Até porque destinados aos cofres públicos estaduais do Distrito Federal, como está aí sendo citado, o grande doutor e tributarista, Roque Antônio Carrasco. Né? Todo o montante do ICMS, em algum momento, ainda que não exatamente no mesmo, ele será recolhido e não constitui receita do contribuinte. Logo, ainda que contabilmente seja escriturado, não guarda relação com a definição constitucional de faturamento para fim de apuração da base de cálculo das contribuições. Portanto, ainda que não no mesmo momento, o valor do ICMS tem como destinatário fiscal a Fazenda Pública. Agora, né, para o qual ele será transferido. Muito bom. Contudo, é inegável que o ICMS respeita a todo o processo e o contribuinte não inclui como receita o faturamento que ele haverá de repassar à Fazenda Pública. E a tese vencedora, né, manifestou-se no voto da ministra relatora, Carmen Lúcia, e os ministros aí que estão citados abaixo, eles também foram favoráveis à exclusão, onde nós temos aqui nós temos aqui os impactos dessa exclusão, de forma que o fisco ele também se manifestou em seguida, apresentando algumas soluções de consulta da própria Coordenação Geral de Tributação, né, a COSIT, onde a COSIT, no ano de 2018, ela disponibilizou aqui essa solução, e repito aqui para vocês que vão chegando agora, né? Não se preocupe que todos esses materiais que nós estamos utilizando aqui serão disponibilizados para vocês. Né? Um brinde, vamos dizer assim, para que vocês possam utilizar aí na rotina de estudos. Perfeito? Olha aí que bacana, né? Muitos amigos estão aqui conosco. A grande amiga Mariana Ares está aqui com a gente. Satisfação a todos vocês. Olha só, aqui é a perita contadora Marinês, meus amigos que estão chegando aqui, né? Muito boa tarde a vocês que estão chegando, doutor J. Bosco. Satisfação, turma, contá-los. Satisfação contar com todos vocês aqui nesse grande movimento. E seguindo, a Receita Federal se manifestou sobre o caso. E não se preocupe que essa parte conceitual, ela é fundamental para que nós possamos entender os reflexos na rotina de cálculo, e ela é breve, entende? Vocês verão aí
que esse material de apoio tem como propósito orientados para construir, inclusive, resultados dentro dessas situações que serão apresentadas a vocês, dos clientes que se propõem a entrar, que ainda dá tempo, com essa medida, e querem aí analisar se realmente vale a pena sob o aspecto material, se realmente eles vão receber alguma coisa em contrapartida desse pleito. Então, veja bem, dentro desse cenário, ainda nesse elemento conceitual, a posição da Receita Federal sobre o tema. E, como disse, ela lançou uma solução de consulta, que é a número 3 de 2018, expondo dos procedimentos para que os contribuintes eles possam apurar os valores envolvidos. E aí nós temos o seguinte caso aqui, né? O ICMS a ser considerado no cálculo, a própria Receita Federal, ela se manifestou aqui, meus amigos, de forma antecipada, onde, apesar do próprio STF, olha só, né? E alguns dizem até assim, a Receita às vezes faz algumas receitices, né? Não sei o que eles querem dizer com isso de forma apropriada, mas o propósito do fisco é realmente defender aquilo que é seu. Então, a Receita Federal, ela se antecipou, dizendo o seguinte, olha, o valor que você deve utilizar aí para executar a exclusão, o valor do ICMS dentro dessa rotina de exclusão da base das contribuições deve ser aquele valor recolhido. Isso causa um grande impacto, nós vamos ver porque, né? Eu tenho uma tabela comparativa para a gente verificar aqui. Olha só, isso realmente causa um grande impacto porque o ICMS a recolher, como ela sugere que deve ser feito, como ela sugere que deve ser o ICMS utilizado, ela diz que então, no uso desse ICMS a recolher, meus amigos, nós teremos uma redução do valor a recuperar das contribuições. Segura essa informação, guarda contigo que você vai entender por quê. E o valor do ICMS proporcionalizado pelo CST, que é o Código de Situação Tributária de PIS e COFINS, onde ele diz que a referida segregação do ICMS mensal a recolher para fins de exclusão do valor proporcional do ICMS em cada uma das bases de cálculo da contribuição, né, para o PIS e para a COFINS, será determinada com base na relação percentual, isso aqui é uma outra possibilidade, na relação percentual existente entre a receita bruta, referente a cada um dos tratamentos tributários, das contribuições, e a receita bruta total auferidas em cada mês. O que é que isso significa, né? É meio que decodificando o que está aqui. Olha, seu contribuinte é o seguinte, você tem duas opções, tá? Na verdade, você tem que observar dois elementos fundamentais do seu contribuinte. O primeiro é que você vai precisar excluir o ICMS que efetivamente foi pago, não aquele ICMS que está lá no campo da nota fiscal, como sendo o ICMS destacado no documento fiscal, também conhecido dessa forma. Não é esse o contribuinte que você deve usar, é o que você efetivamente recolheu. E isso causa um certo transtorno, como disse, veremos por quê. Além disso, seu contribuinte, se você tiver receitas que não são tributadas pelo PIS e pela COFINS, você deverá considerar esse fato de não tributar essas receitas, se apropriando apenas da parte dos créditos daquilo que você paga. É basicamente este o conceito da própria Receita Federal dentro dessa solução de consulta, COSIT número 13. E juntando esse entendimento, em 2019, veio a Ação Normativa 1911, onde essa ação normativa ela tem como propósito ser utilizada como um regulamento do PIS e da COFINS. Até aí tudo bem, né? Realmente provocou um revogaço em várias outras instituições normativas que se referem aí a essa norma, que se referem, na verdade, a esses tributos. Mas a grande problemática dentro desse tema é o fato de que a IN ela traz a perspectiva exclusiva do próprio fisco, até desconsiderando aquilo que já foi discutido no CARF, até desconsiderando aquilo que já foi pacificado
na própria Câmara de Recursos Fiscais, no próprio STF, outros entendimentos que também, né, foram judicializados e já saíram aí no próprio, em decisões do STJ. E aí ela tem uma visão, né, dentro de alguns temas que é puramente fiscalista, mas deve sim ser considerado como o regulamento PIS da COFINS, dentro de seu texto como um todo, mas nós devemos ter cuidado quando estivermos olhando para os benefícios dos clientes, a gente tem que ter cuidado, né, dentro dessa normativa, aquilo que a gente pode fazer uso para levar esse benefício, porque ela tem essa voz, esse propósito, tanto quanto fiscalista, certo? E não entender isso como uma crítica ruim, né? Na verdade, é só um ponto de observação que nós que atuamos com a consultoria tributária, nós que atuamos com a geração de benefícios fiscais tributários em favor dos nossos amigos clientes, nós precisamos realmente entender que existem certas discussões propostas pelo fisco que têm por objetivo preservar aí o caixa do fisco, não o do próprio cliente, não o do próprio contribuinte. E aqui eu tenho alguns dados dessa IN 1911. Considera-se para a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições o ICMS mensal a recolher. O montante do ICMS a recolher será conforme escriturado na FD ICMS-PI, que alguns chamam de SPED fiscal, com guias e comprovante de recolhimento do imposto ou outros métodos determinados pelos estados. Deverá ser considerada a receita bruta do mês, realizando a proporcionalização do montante por tratamentos tributários, proporcionalizando também o ICMS. A Instrução Normativa 1911 reiterou os procedimentos definidos pela Solução de Consulta COSIST número 13 de 2018. Ora, não poderia ser diferente, né? A visão do fisco, mediante solução de consulta, ela veio unida a uma instrução normativa, né? um ato normativo dentro dessa natureza, cujo propósito é realmente repassar ao contribuinte aquilo que a Receita espera que você faça. Avançando, aqui eu tenho um quadro comparativo, como disse a vocês, né, dos três cenários. O que eu tenho do STF, a posição da Receita Federal através da solução de consulta COSIT, e no ano seguinte, em 2019, nós tínhamos aqui a Instrução Normativa 1911, também com algumas afirmações. Vejamos agora essas diferenças aqui. Ó. Veja, o valor a ser excluído é o ICMS destacado em nota fiscal. Não houve manifestação quanto aos créditos, o STF está dizendo isso, ou seja, o próprio STF diz que o valor que deve ser destacado, que deve ser utilizado como base de crédito, é o ICMS destacado no documento fiscal, não aquele recolhido, como disse a Receita Federal, através de suas normas. Não houve manifestação quanto aos créditos e não houve a modulação dos efeitos. O próprio STF ainda não fez nenhuma movimentação nesse sentido. Né? Espera-se que existam decisões sobre isso agora no mês que vem, dentro das discussões relacionadas a conclusão da própria medida judicial, por volta do dia 23 e 24. O valor a ser excluído por parte da Receita Federal, sob o ponto de vista da Receita, é o ICMS a recolher. E não é claro, né, a própria solução de consulta COSIT não é clara sobre a proporcionalização da Receita Bruta a ser excluída. Esse é o posicionamento da Receita Federal, e a Instrução Normativa 1911 de 2019 traz as seguintes informações. Olha, o valor a ser excluído, o ICMS a recolher, onde o ICMS não integra o custo de aquisição dos insumos, bens para revenda ou ativo imobilizado, olha, isso aqui você já mata muitas possibilidades do contribuinte se beneficiar. É por isso que é muito comum para a Receita se manifestar nesse sentido, nesse contexto. Não é claro sobre a proporcionalização da Receita Bruta com o uso aí do Código da Situação Tributária Individualizada a ser excluído o ICMS. Então, nós temos esses três cenários aqui inicialmente. E aí nós vamos apresentar a metodologia de cálculo conforme cada um dos entes. Ou seja, vamos falar sobre os trabalhos, né, de exclusão
do efeito do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, onde vamos abordar, a partir desse instante, a metodologia conforme destacado nas notas fiscais, que essa aqui é a que foi registrada e defendida pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar sobre a exclusão do ICMS das operações geradoras de débitos e créditos das contribuições, certo? Que essa aqui é a que é defendida, ela é um pouco mais arrojada, na verdade ela é um pouco mais conservadora, certo? E também acolhida pela Receita Federal. E nós vamos falar aqui da metodologia número 3, que é aquela que veio de acordo com a decisão da COSIT. Muito bem. A primeira metodologia, a primeira rotina de cálculo, nós temos o seguinte, olha. Esses são os montantes a serem excluídos do PIS e da COFINS, correspondente ao ICMS destacado em notas fiscais. Eu tenho até uma planilha, onde nós vamos verificar esses impactos aqui também, em alguns instantes. Certo? Já até usando uma tese filhote, que é a exclusão do ISS. Onde eu tenho aqui os montantes a serem excluídos da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, corresponde ao ICMS destacado em notas fiscais. Aí você pega um documento fiscal de um cliente seu que atua no ramo do comércio, e você vê que ele destaca aí 18% nas suas operações de venda, considerando que ele está na sistemática convencional dos débitos pelas saídas e dos créditos pelas entradas, onde eu tenho aqui a seguinte situação. Olha. Temos várias sentenças proferidas a favor de que a parcela a ser excluída realmente seria o valor destacado em notas fiscais, como, por exemplo, o mandado de segurança deste número, que vocês podem consultar aí, onde essa metodologia ela é aquela aplicada pela grande parte das empresas. É necessário um controle maior dessas mesmas empresas, né, pela guarda de documentos fiscais de forma física, do período em que não existia ainda a nota fiscal eletrônica, e os próprios arquivos XML, enquanto utilizaram a própria nota fiscal eletrônica no formato que existe hoje, que nós usamos hoje. E aqui nós temos a situação antes da decisão. Né? Valor da mercadoria, R$2.000. Base de cálculo para o PIS e para a COFINS, R$2.000. PIS para a COFINS dentro do critério de apuração não cumulativo é 9,25, como disse para vocês, né? 1,65, 7,60. E aí eu tenho o ICMS destacado no valor de R$360, usando a alíquota de 18%. Certo? Após a decisão, olha o que muda. O valor da mercadoria, R$2.000. Sobre esses R$2.000, eu tenho aí o cálculo do ICMS correspondente a 18%, continua 18%, só que, olha aqui, para a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, eu vou excluir, como o próprio título da nossa conversa sugere, eu vou excluir o ICMS que foi destacado, que é os 360. Sobrando, então, o valor de R$ 1.640 como sendo aí a base para pagamento, para recolhimento dos valores referentes às contribuições aqui, para o PIS e para a COFINS. Sendo, então, que o PIS e a COFINS, nesse caso, depois da decisão, nesse primeiro método, será R$ 151,70. E olha só a diferença. PIS e COFINS com ICMS, R$ 185. PIS e COFINS já com a decisão que a gente está apresentando aqui, R$ 151,70. Eu tenho uma diferença aqui, olha que eu estou me referindo a um caso, a um caso aqui, exemplo, né, de uma operação com o valor de R$2.000. Já tem aqui uma diferença de R$ 33,30. Aí você imagina, né, dentro dessa metodologia, você retroagir os últimos 5 anos com uma empresa que ela possui um faturamento na casa dos milhões de reais, quanto é que não é levantado? E aqui eu já comento, né, que é público, né? É uma informação pública. A própria Ricardo Eletro, Magazine Luiza já se beneficiaram, certo? Em cifras milionárias em função de ter aí ganho essa disputa judicial
e conseguiram até ir além dos últimos 5 anos em função de terem proposto uma ação judicial há muito tempo, né, há décadas. Percebam que essa discussão ela se arrasta aí há quase 20 anos, na verdade há mais de 20 anos. Então, quem entrou logo no início, né, vislumbrando essa situação de solução futura, vai conseguir se beneficiar por um prazo maior. Perfeito? E aqui eu tenho um detalhe, um destaque, né? Caso seja calculado os créditos para períodos anteriores, a empresa ela poderá atualizar a Selic até o montante recolhido de PIS e COFINS mensal. Ou seja, além dessa diferença aqui apontada, meus amigos, além desse valor que está aqui apresentado, eu ainda tenho o juros Selic. Como diz um amigo meu, pau que dá em Chico, dá em Francisco, se você atrasa o pagamento de um tributo, você tem juros Selic sobre o pagamento em atraso, sobre aquele valor que você pagou indevidamente e o ressarcimento, a restituição desse valor também são devidos juros. E por isso nós ainda teremos aqui uma atualização que vai impactar bastante nesse valor da diferença encontrada. Perfeito? Como diz o doutor Diego, realmente, o impacto que isso pode gerar, ele é demasiadamente significativo. Ou seja, ele é muito grande, sim. Certo? Por isso que eu defendo que o contribuinte deve fazer uso dos seus direitos. Ah, mas eu vou atrair, então, é uma fiscalização e etc. Meu amigo, processo de fiscalização, eles acontecem independente da sua vontade. A própria Receita Federal estabelece uma rotina de fiscalização anual, um plano de fiscalização anual, e você pode estar dentro daquele plano. Entende? Se você pagou indevidamente, se essa decisão ela vai lhe beneficiar, não existem razões que lhe afastem, certo? De entrar nesse barco e buscar o seu direito. Perfeito? Vamos aqui para outra metodologia, né? Vamos aqui dar sequência à nossa conversa. Perfeito? Como vocês estão vendo aí, ó. Pelo segundo método, certo? Nós teremos mais informações aqui em tela, ainda bem que vocês vão receber isso aí, né, para que possam verificar com mais detalhes. A metodologia número 2, ela usa para o cálculo da exclusão do ICMS as operações de entrada e saída em que houve a tributação das referidas contribuições, onde o valor a ser reconhecido será o líquido do débito das saídas menos os créditos das entradas. E aí eu tenho o primeiro ponto, né? Embora a dedução do ICMS sobre os créditos não tenha sido mencionada pelo Supremo Tribunal Federal, há o risco de que as autoridades fiscais entendam que, em virtude da exclusão do ICMS da base tributária, a mesma metodologia deve ser adotada quando calculados os créditos. Ou seja, se eu excluo o ICMS da base tributária, também vou precisar fazer aí considerações sobre o valor do que eu tenho de débitos e considerar até aquelas saídas que não são tributárias. Vamos ver melhor isso aqui no nosso exemplo. Antes da decisão, eu tenho aqui entradas, ou seja, compras em aquisições de R$1.000, certo? ICMS no valor de 180. Eu tenho saídas, operações de vendas, hipoteticamente falando, no valor de R$2.000. E aqui eu tenho o PIS e a COFINS sobre as entradas, ou seja, sobre os créditos, e sobre as saídas, que são os débitos. Observa aqui o que é que o fisco quer forçar que você faça com essa decisão, com essa medida. Ele quer dizer o seguinte, olha, se você vai utilizar a exclusão do ICMS para tomar os créditos, para apurar o valor restituível, você também vai precisar considerar essa exclusão, certo? Quando você estiver fazendo as suas operações aí de compra, e por conta dessa sua operação de compra, ela ter, então, a exclusão do ICMS, o seu crédito pela compra vai ser menor. E ao invés, seu contribuinte, de você utilizar só a parte dos débitos como sendo alvo da sua exclusão, você veja os créditos também. É isso que a Receita quer que façamos. E aí, nesse sentido, eu tenho aqui, olha, entrada R$1.000,
base de cálculo do PIS da COFINS, R$ 820, após a decisão. Por que está usando aqui um crédito menor? Porque ele, nessa metodologia, o fisco, exige que eu exclua o ICMS também desse meu crédito dentro da apuração. As saídas eu tenho aqui R$2.000, onde nessa saída eu vou ter a exclusão do ICMS, eu tenho aqui o valor de uma diferença que agora é menor. Agora a diferença encontrada foi de 16,65%. Entendeu? E mais uma vez a gente faz um destaque, né? Se for de períodos anteriores, sobre essa diferença eu terei juros Selic, certo? E aqui eu tenho esse cenário, né? Compreendendo esse impacto, agora, de excluir da minha base dos créditos também o próprio ICMS, isso aí, naturalmente, não apesar de ser uma medida mais conservadora, mas essa medida, apesar de ser bastante conservadora, a maioria das empresas elas não estão acolhendo esse método para buscar os seus valores. E nós vamos ver agora o método sugerido pela Receita Federal quando a Coordenação Geral de Tributação ela emitiu a solução de consulta da COSIT, que é a de número, solução de consulta COSIT, dentro desse terceiro método, onde nós vamos observar aqui a diferença e esse método proposto pela solução de consulta da COSIT, ele chega a ser humanamente impraticável, certo? Ou é muito difícil nós realizarmos ele dentro de critérios, ou dos critérios que a própria Receita Federal nos exige. Perfeito? E aí, pessoal, para a gente fazer aqui um alinhamento, como é que está a percepção de vocês aí? Está dando para compreender esses dois primeiros métodos? Ficou claro? Tranquilo? Digam aí para mim, que a gente possa apresentar aqui o terceiro e nesse terceiro vocês vão ver que ele é um tanto quanto mais complexo, ele está em tela, e por essa razão, né, os dois primeiros eles são mais utilizados. E entre os dois primeiros mais utilizados se destaca o método número 1, que além de trazer mais crédito contribuinte, ele também, né, favorece o cálculo por ter algo mais prático de se executar. Maravilha, doutor Nidez aí se manifestando. Muito bom, né? Inclusive, para você que vai assistir essa aula gravada, vai deixar aí no comentário suas dúvidas, seus apontamentos, para que a gente possa trazer outros temas como esse e abordar aquilo que, porventura, tenha se apresentado aí para você, onde sua dúvida pode representar a dúvida de outros tantos, e o nosso propósito aqui é contribuir para que você se destaque nessa área relacionada à perícia tributária. E detalhe, pessoal, isso aqui nós estamos sendo acionados para atuar, inclusive como assistentes técnicos, certo? Para levantar esse crédito, e vão surgir, na verdade, muitas oportunidades, porque no mês de fevereiro, o próprio Fisco Federal, ele montou um comitê para analisar os créditos tributários pleiteados na forma da exclusão do ICMS, na base de cálculo do PIS da COFINS, onde esse comitê ele tem como propósito verificar a validade ou a exigibilidade desses créditos. Então, o fisco está montando todo o seu aparato, toda a sua estrutura. E os contribuintes, que são bem organizados, né, aqueles que se movimentaram, que possuem uma estrutura mínima de gestão, eles também já estão fazendo isso. Perfeito? Então, veja só, né, para o cálculo da exclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições, deverá ser considerado o valor do ICMS apurado mensalmente conforme o que está na obrigação acessória do tributo ICMS, que é FD ICMS-PI, que é o SPED fiscal, que pode ser proporcionalizado da seguinte maneira: olha, você tem que pegar aqui as receitas, certo? As receitas, aqui eu tenho o total das receitas, independente da tributação do ICMS, eu tenho receitas sujeitas ao regime não cumulativo com a venda de mercadorias,
eu tenho outras receitas também sujeitas ao regime não cumulativo, e eu tenho aqui uma receita sujeita ao regime cumulativo. Na última linha, eu tenho uma receita que não possui a incidência das contribuições, ou seja, são produtos sujeitos a alíquota zero, são produtos isentos, produtos não tributários, incentivos fiscais e etc. Certo? Doutora Cristina, lança uma pergunta aqui muito pertinente. Obrigado, doutora Cristina, por ter feito esse registro. Foi muito bacana você fazer esse destaque. Utilizando o método COSIT, pode efetuar sem ação judicial, correto? Olha, todos os três métodos, eles são adotados dentro da ação judicial. Perfeito, doutor? Por que eu digo isso, que é dentro da ação judicial? Porque os efeitos dessa decisão do STF, eles não são iguais, ou seja, eles não são para todos os contribuintes. Só se beneficia quem pediu, e pediu de forma judicial. Onde, dos três métodos que nós estamos apresentando aqui, é o método número 1, que é utilizado pelas empresas de forma mais frequente. Por quê? Porque ele é o método que nos traz mais benefício. Entende? Nenhum desses três você pode fazer, qualquer um dos três a nível de consultoria para mostrar o contribuinte os benefícios que ele tem, né, para levantar esse valor, e após esse valor estar levantado, você então pleitear uma ação judicial já com o parecer técnico da perícia tributária anexado ou apostado, favorecendo então a decisão, favorecendo que a decisão, na verdade, ela seja benéfica de maneira mais intensa e ampla para o contribuinte que está pleiteando. Você pode fazer isso, não só pode, como deve. Entende? Você deve fazer isso sim, onde você pega aí uma empresa que realiza essas atividades, com base nessa estrutura que nós estamos apresentando aqui, você monta o valor que ela poderá ter direito, até porque o fisco, ou melhor, perdão, o juiz ele vai pedir que o valor correspondente a essa exclusão ele seja apontado, certo? Se tiver aí colegas do direito que nos acompanham, né? Você, inclusive, na petição que faz jus ou que menciona esse pedido de exclusão do ICMS na base do PIS da COFINS, você deve pedir o ICMS destacado, é importante que você faça isso, entende? Você já coloca no corpo aí da ação judicial que quer que o ICMS excluído seja o destacado, porque ele é maior, porque ele traz benefício do contribuinte. E nesse meio tempo, enquanto o próprio STF não julga, não conclui essa discussão, existem muitos atos que já transitaram em julgado, isso já gera jurisprudência, isso já favorece até favorece para que você movimente essa ação judicial de maneira mais robusta, e aí tudo coopera para que o benefício para o seu contribuinte, naturalmente para os seus honorários, eles sejam os melhores possíveis. Perfeito? E aqui vamos continuando com esse terceiro método, para a gente fechar aqui essa parte. Compreendido, doutora Cristina? Onde eu tenho aqui, né, as receitas, independente da tributação, tenho receitas que são tributadas pelo PIS e pela COFINS e ICMS, o total das receitas, onde eu tenho aqui o cenário antes da decisão e após a decisão. Onde nesse cenário antes da decisão eu tenho aqui, né, todas as contribuições, todos os valores, o valor correspondente ao PIS e à COFINS de cada um deles, o valor que é apontado como crédito, e vocês, né, só pela estrutura, só pelo esboço, já devem estar aí realmente identificando que não é tão fácil de movimentar isso tudo, utilizando esse critério proposto pela COSIT, né? Não é uma coisa tão acessível. Onde eu tenho aqui o total das receitas, nesse momento 2, utilizando uma proporcionalidade, já nesse momento, onde eu coloco aqui todas as minhas receitas, né, por tipo, a receita total, na verdade, da empresa, aqui 250 mil nesse caso, e aqui cada um dos tipos, bem como aqui embaixo 190 mil distribuídos
em cada um desses itens, e eu uso para fim de apropriação de crédito somente daquilo para fim de apropriação do crédito e, consequentemente, na busca pelo valor que eu devo, então, pedir de restituição ou ressarcimento na forma dessa rotina de exclusão. Aqui, como vocês estão vendo abaixo, eu marquei com um pontinho vermelho aí, ó, não é considerado como possibilidade de crédito sob o ponto de vista da solução de consulta COSIT. Entenda que nós estamos agora aplicando essa metodologia proposta pelo fisco, que ela não é nada vantajosa para o contribuinte. Aqui, nesse caso, ela diz o seguinte: olha, se você tem receitas que não são tributadas, você deve usar uma proporção somente com base nas receitas que são tributadas, e dentro dessa rotina, dentro dessa proporcionalidade, é que você vai calcular aí o valor das contribuições que você tem direito. Certo? E aí eu tenho aqui, né, o final, o resumo dessa solução de consulta da COSIT número 3, onde ela diz o seguinte: olha, nos trabalhos em que o contribuinte escolheu o método COSIT, ele deve definir o cálculo da proporcionalização da receita bruta, que é uma coisa um pouco difícil para você fazer nos dias atuais, que tudo é eletrônico. Imagina se você está tratando com um contribuinte que ele está buscando valores de 10, 15 anos atrás, que é possível, sim, né? Você vai ter que dar com notas fiscais ainda em papel. Os controles, eles não são tão robustos e avançados como existem hoje. Os períodos anteriores ou estados em que não há obrigatoriedade da entrega da SFD e ICMS-PI, acredito que algum de vocês aí pode conhecer esses outros termos também, né? Pode ser considerado para o cálculo as obrigações acessórias, como a AGIA, né, substituição tributária, a AGIA, que é de apuração dos tributos estaduais, ou similares. É importante a guarda dos documentos utilizados no cálculo, caso seja seja solicitado pelas autoridades fiscais. E caso seja calculado os créditos para períodos anteriores, a empresa poderá atualizar a Selic até o montante recolhido de PIS e COFINS mensal. Ou seja, isso aqui é uma praxe para praticamente todos os 3 métodos. Busquei valores de períodos anteriores, Selic sobre esses valores. Aqui eu tenho, né, o outro cenário, o terceiro cenário, que nós já comentamos. Certo, pessoal? Nesse sentido, eu vou apresentar para vocês aqui uma planilha que nós utilizamos em um determinado caso, considerando uma empresa que realiza atividades comerciais frequentes, onde esse material ele também seguirá para vocês, só para que vocês entendam de uma maneira, até de forma mais legível, já que nós falamos nesse material apresentado sobre o regime não cumulativo. Aqui eu tenho um caso prático onde a empresa ela obteve, em um determinado trimestre, receitas sujeitas ao regime cumulativo, porque essa empresa ela é optante pelo lucro presumido, e para quem atua nessa área, né, eu vi aqui que algumas pessoas atuam na área tributária, na área fiscal, e sabem que uma empresa que está no lucro presumido, ela, pelo próprio decreto 9.580, ou melhor, né, pela própria lei 10.637, 10.833, ela permanece, ou melhor, ela está obrigada, na verdade, a calcular o PIS e a COFINS ainda no regime cumulativo em função do seu regime tributário. E aí eu tenho esse caso prático aqui para comentar com vocês e fechar o nosso raciocínio agora, né, de maneira mais direta dentro de uma observação de empresa sujeita ao regime cumulativo. Veja só, né? Tem aqui o caso prático, eu vou aqui dar um zoom para que vocês entendam o que é que está escrito de forma adequada. Repito, para quem está chegando agora, primeiro agradecer a vocês por estar nos acompanhando aqui nessa tarde movimentada de uma quarta-feira. Apesar de todas as problemáticas que nós estamos vivenciando aí, vamos focar no positivo, que é a aquisição de conhecimento, para que a gente consiga utilizar isso em favor aí
dos nossos parceiros e clientes, beneficiando eles, nós também seremos beneficiados de alguma maneira. Então, parabéns a todos vocês que estão aqui nesse momento. Olha, eu tenho aqui uma empresa que, hipoteticamente, né, ela tem aqui, observe esse cenário, onde ela pode estar no lucro presumido, houve a opção para que ela tributasse as suas receitas pelo regime de caixa ou pelo regime de competência, certo? E eu tenho aqui a receita oferida pelo regime de competência, pelo regime de caixa. Aqui eu tenho uma nota fiscal de venda, que ela foi dividida em duas parcelas. Por essa razão, eu tenho aqui no regime de caixa o valor correspondente ao recebimento desse período, e no mês seguinte nós vamos ver a segunda parte desse recebimento, considerando o regime de caixa proposto. Mas observa aqui no regime de competência aquilo que ela conseguiu fazer, aquilo que ela fez, na verdade, para levantar aí o crédito, para identificar um benefício. Primeira dica, né, que a gente acabou dando aqui é a possibilidade de lucro presumido, e tenho certeza que nós faremos, inclusive, um momento aqui, uma série de aulas, inclusive me diz aí, ó, se você curte, se você vai gostar, se gostar e se fazer presente, que é o mais importante, se nós fizermos aqui uma série de aulas sobre essa parte da contabilidade tributária para o enfoque dos tributos federais, né? E essa contabilidade tributária com o propósito de utilizarmos ela, né, rotina de cálculo, para a perícia. Se você acredita que isso aí vai ser útil para a sua atividade, o seu movimento diário, comenta aqui para a gente, e a depender do volume de resposta, nós vamos agendar esse momento para fazermos aí um bate-papo sobre imposto de renda, contribuição social, lucro presumido, lucro real, o próprio lucro arbitrário, quais os impactos disso, qual a atuação do período nesse cenário, se para você faz sentido, se você curte, se você estará conosco com esse tema, conta aí que a gente já vai registrando aqui. Vamos tomar nota para que a gente lance também. Perfeito? E aqui eu tenho, olha, uma operação com venda, né, uma atividade comercial, emitir aí um documento fiscal no valor, tenho aqui 3 meses, nesse contexto, nessa observação, 3 meses, até para quem não é da própria área, certo? Falar sobre esses regimes de apuração, eles podem fazer muito sentido, sim. Eu acredito, mas é interessante que vocês confiem. Beleza? Atividade de comércio, oferir uma receita no valor de 750 mil. Eu tenho sobre essa receita de 150 mil aqui da atividade comercial, no regime cumulativo, 0,65 de PIS, 3% de COFINS. É tanto que agora há pouco eu falei no decreto 9.580, e é justamente o regulamento do imposto de renda, onde nós encontramos as rotinas, as ferramentas, as informações essenciais sobre a apuração, cálculo, recolhimento do IRPJ da contribuição social das empresas. Em outra oportunidade, a gente vai tratar disso aí. Vamos tomar nota, registrar. E aqui eu tenho receitas decorrentes de uma prestação de serviço, onde essa receita foi no valor de 120 mil reais, e sobre ela eu também paguei PIS e COFINS. Perfeito? Olha só, eu estou observando o mês de outubro. E aí, né, o próprio contribuinte, o cliente nesse cenário, chegou para você e disse, olha, eu vou pagar aqui R$ 5.658,25 de PIS, nesse código de recolhimento aqui, eu vou pagar R$ 26.115 de COFINS, a minha receita ela foi R$ 870.500, será que existe alguma possibilidade de a gente buscar benefícios? Aí você disse para ele, sim, existem. Existem teses que estão sendo discutidas, e aqui eu já coloquei, olha, para vocês verificarem. A própria sistemática de exclusão, tanto do ICMS quanto do ISS, repito que é uma tese filhote, é uma tese que surgiu, que saiu aí da tese principal, que é a do ICMS, da base de cálculo das contribuições. Quem está aqui conosco desde o início ouviu eu comentar sobre isso. E eu tenho aqui o seguinte cenário, olha,
Das suas operações de venda, em um regime normal de tributação que nós conhecemos à luz da própria Lei Complementar 87, que é a lei mãe do ICMS em aspecto nacional, né, que é a Lei Candir. Eu sei que nesse cenário você, na sua operação de venda, vai pagar 18% de ICMS, perfeito? Então, o valor que vai ser destacado no documento fiscal é 135 mil. Eu sei que na sua prestação de serviço, você está em um município cuja alíquota é 5%. Você vai ter, então, o valor de R$ 6.025 a pagar de ISS, né, Imposto sobre Serviço, dessa sua prestação, esse seu faturamento decorrente da prestação do serviço. E eu tenho aqui a nova base de cálculo usando essa exclusão tanto do ICMS quanto do ISS, que, repito, é uma tese filhote, mas que já está ganhando força e existem decisões favoráveis. Logo, eu vou ter aqui o PIS e a COFINS em outros valores. Olha aqui, eu tenho o PIS e a COFINS em outros valores. Agora, no valor de R$ 4.740,59 e a COFINS no valor de R$ 21.884,25. Ao final, eu verifico aqui que eu tenho um crédito tributário muito interessante sobre esse valor. Enquanto a gente estava observando aqui naquela apresentação, né, créditos menores, R$ 30, 35, observa que em um movimento natural, quanto maior é a receita, quanto maior o faturamento, maiores serão os valores recuperáveis. E aqui eu vou ter um crédito tributário para o PIS no valor de R$ 916,66 e para a COFINS no valor de R$ 4.230,75. Uma informação essencial para vocês. Uma informação que ela precisa ser abraçada, acolhida, preciso deixar ela bem perto de vocês isso, e se aperfeiçoar realmente acreditando nessa possibilidade, que é o seguinte: o mercado ele está escasso de pessoas, de profissionais que saibam fazer essa análise que eu estou apresentando para vocês aqui. Por quê? Porque existem várias situações anômalas. Eu estou falando aqui, né, em um exemplo, em um cenário perfeito, porque eu estou considerando que toda a saída foi tributada, eu estou fazendo aqui uma referência com uma única nota. Imagina uma empresa que ela tem várias mercadorias que não são tributadas, como é que eu vou fazer esse tratamento? É por essa razão que eu preciso entender o elemento essencial. E aqui eu tenho uma pergunta muito interessante, também da doutora Marilene, muito bem registrada essa pergunta, assim como aconteceu da doutora Cristina. Doutora Marilene, muito obrigado. E no caso de lucro real, regime não cumulativo, olha, uma das coisas que nós também precisamos desmistificar é que não é pelo fato da empresa estar no lucro real que o PIS e a COFINS obrigatoriamente estarão no regime não cumulativo. Bem, na verdade, nós precisamos, no que diz respeito ao PIS e a COFINS, saber qual é a atividade desenvolvida pela empresa. Por quê? Porque mesmo estando no lucro real, algumas receitas decorrentes de algumas atividades continuarão obrigadas ao regime cumulativo. Por exemplo, né, um hotel. O hotel possui áreas que são de lazer, possui restaurantes, onde essas receitas dessas atividades estarão sujeitas ao regime não cumulativo. Ao passo que eu tenho as estadias, e essas estadias, a receita decorrente delas, estarão obrigatoriamente sujeitas ao regime cumulativo. Em um hospital, a receita decorrente dos serviços hospitalares, mesmo que o hospital seja do lucro real, essas receitas dos serviços hospitalares, a venda de medicamentos, ela vai continuar ela pode estar no regime não cumulativo, a parte de venda de alguns medicamentos, outras assistências são realizadas, mas os serviços hospitalares em si, eles estarão sujeitos ao regime cumulativo. Ou seja, não é pelo regime tributário. Lembre-se que é pela atividade. Não é somente pelo regime tributário, é pela atividade também. Perfeito? E aqui eu tenho o crédito tributário alcançado, né? Observa que aqui nesse cenário, nós fizemos pelo regime de competência nos 3 meses, nas 3 situações. Eu tenho aqui pelo regime de competência, pelo regime de caixa, a diferença ela
eu incluí na planilha, a título aí de informação, para vocês que dentro do presumido eu tenho essa possibilidade, apesar do nosso propósito aqui não seja falar do presumido, desse regime tributário, mas eu tenho aqui, né, essa outra situação aqui no mês de novembro, eu tenho mais uma operação de venda, onde eu mostrei essa possibilidade aqui na operação de venda, como eu posso fazer aqui com vocês nesse cenário, apresentando a exclusão do ICMS, e aqui eu vou ter o mesmo impacto. Então, está aqui um cenário, uma possibilidade que nós podemos utilizar, e repito, esse material vai estar disponível para vocês. Eu fiz aqui de 3 meses, você consegue, a planilha obviamente vai aberta, você consegue editar, incluir observações que você queira. Perfeito, meus amigos? E esse aqui é o exemplo prático de como ocorre, de como acontece esse processo de exclusão, que é a parte mais difícil. A parte mais difícil desse processo é justamente nós fazermos a análise do documento fiscal ou das operações que estão relacionadas com o processo de exclusão em si. Entende? Acredito que essa é a parte mais delicada. Entende? Mas o nosso propósito de hoje realmente era, né, mostrar para vocês esses elementos, era mostrar para vocês essas metodologias, era mostrar para vocês o histórico dessa discussão e a previsão para que ela seja concluída, e, por fim, era apresentar aí um material que possa ser útil, né, que será útil nas suas atividades aí, se você utilizar esse material dentro daquele método número 1, para fazer os seus processos de exclusão, para mensurar o quanto aquele cliente ele poderá oferir de receita em função aí dessa recuperação tributária, através da sua assistência pericial sobre essa ótica. E se ficou legal para vocês aí, comenta, que foi útil, foi bacana. Recomenda aí esse bate-papo para os demais. Ao final, repito, aquilo que utilizamos aqui como material vai ficar disponibilizado para vocês. Gratidão demais para você que nos assistiu. Boa sorte para você que vai nos assistir na gravação que vai ficar disponível. E, meus amigos, aquele abraço, saúde, Deus abençoe. E até a próxima quarta-feira com mais perícia tributária aqui no canal do MBK, onde eu e você estaremos juntos com muito conteúdo. Beleza? Até a próxima.